A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Graças a Deus, motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com todos vocês, para trazermos aqui mais uma palavra de Deus. Amados, o intuito desse canal aqui, amados, é trazer a palavra de Deus aos corações das pessoas que estão necessitando de uma palavra de Deus, que precisam de uma mudança na sua vida e que almeja chegar no céu. E eu tenho colocado aqui alguns vídeos, que é um tutorial de como chegar no céu, Louvado seja o nome do Senhor. Devemos deixar os embaraços, devemos deixar as coisas que não agradam ao Criador, pois o Senhor ele vem buscar um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, e não é de qualquer maneira que nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Nós sabemos que quando Deus ele fez o ser humano, colocou no Jardim do Éden o primeiro casal, Adão e a Eva, foi um casal, perfeito, sem maldade, sem pecado. Porém, foi dado ali algumas instruções para aquele casal, principalmente para o Adão, que ele deveria comer de todos os frutos que tivessem ali no jardim, todos os frutos, inclusive o fruto da árvore da vida, ele poderia comer. Só que tinha uma árvore lá que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta árvore, ele não podia nela tocar, nem tampouco comer, porque no dia que ele tocasse nela ou comesse, eles morreriam. E não foi isto que aconteceu. A gente sabe que Adão estava ali com a Eva certo dia, e a Eva foi tentada pelo diabo, foi tentada lá pelo tentador, incorporando-se na serpente, a qual induziu a Eva, a comer aquele fruto, e em seguida ela deu também para o seu marido, e ele comeu, e foi toda aquela trajetória ali, quando Deus todos os dias, na viração do dia, ele ouvia uma voz do Senhor soar no jardim e falava com aquele casal. E eles, ao comer aquele fruto, eles perceberam que estavam nus, estavam pelados. Então eles se esconderam com vergonha, com medo de falar com Deus. E quando Deus chega, aquela voz soa no jardim e fala com Adão: Adão, onde tu estás? E Adão fala assim: olha, Senhor, eu percebi que estava nu e me escondi. E o Senhor fala assim: como você soube que você estava nu? Porventura comeste? Porque Deus sabe que a única maneira de que ele iria descobrir, de que ele ia perder aquela inocência, era comendo o fruto daquela árvore, ou tocando nela. E ali ele confessou, ele falou: a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e me deu também, e eu comi. E ali a Eva, por sua vez, Deus foi falar com Eva: por que você fez isto? Ela falou: olha, a serpente me enganou e eu comi. Mas quando chega na vez da serpente, Deus não pergunta por que ela fez aquilo. Simplesmente ele já dá a sua sentença e diz: porque você fez isso, você andará agora se rastejando, comerá do pó da terra. Ouça isso no nome de Jesus. Deu a cada um a sua sentença. Para Adão, Deus falou que ele iria trabalhar árduo, trabalhar pesado para se manter. E a terra iria produzir espinhos. Ouça isso no nome de Jesus. E amaldiçoou ali a terra, Mas no versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis, Deus fala com a serpente: disse, pois, o Senhor Deus à serpente: porque fizeste isto, maldita és. Pode ver que ele não perguntou por que você fez isto, igualmente perguntou para Adão e perguntou para Eva. Mas aqui ele já dá a sua sentença: porque fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui se vê que a serpente, antes
ela poderia ter pés, ela andava com seus pés, e agora, depois desse ato, que ela induziu a Eva a comer aquele fruto, então ela agora, como maldição, ela andaria agora se arrastando pelo chão. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, e aqui eu quero trazer esta palavra hoje para você que está aí do outro lado, nos ouvindo. Eu quero trazer uma palavra sobre o nosso futuro, né? Aqui o homem, ele perdeu a sua inocência, perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus de todos os dias. O Senhor, na viração da tarde, na viração do dia, aparecer ali e falar com o homem. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, perdeu ali a inocência, o homem, daí para frente agora, todos que nascessem, ele já nascia com o pecado, aquele pecado que Adão cometeu, a desobediência, porque a Bíblia diz lá em Romanos que por causa de um só entrou o pecado sobre toda a raça humana, mas através de um também veio a salvação a todos. Ouça isso no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra muito breve aqui para você que está aí nos ouvindo. No livro, na primeira epístola de João, né? Não é o Evangelho de João, mas nas epístolas, capítulo 2, versículo 1 a seguir, que fala sobre o mandamento do amor. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás, ele veio para trazer paz, para trazer nova comunhão com Deus e o homem de novo, porque o homem, como eu já falei lá no Jardim do Éden, perdeu aquela comunhão que ele tinha de se comunicar com Deus todos os dias. E agora, como diz lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, que versículo 1 vai falando que a mão do Senhor não está encolhida, nem sua vida gravada para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar, mas o versículo 2 fala que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, se nossos pecados estavam fazendo divisão entre nós e o nosso Deus, agora vem Jesus, né? Vem João aqui, falando aqui na epístola de João, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ouça isso no nome de Jesus, meus amados. Aqui, João já está falando que a recomendação que ele está dando aqui é para que as pessoas não pequem. Porém, se pecar, porque tem pessoas que quando pecam, eles ficam inventando mil desculpas, procura um culpado, fica colocando a culpa nos outros, tal, e quase ninguém quer assumir os seus erros. A gente vê que no caso de Adão, ele culpou a sua esposa, e no caso da esposa, ela culpou a serpente, mas ninguém quis assumir os seus erros. E aqui João, ele vem falando que nós temos um advogado, esse advogado é um advogado de defesa, que está pronto a interceder por nós, ele está pronto para se pôr na brecha por nós. Foi isso que ele fez. Ouça isso no nome de Jesus. E existe uma promessa lá em Gênesis, no capítulo 3, que nós estávamos lendo, que quando Deus fala para a serpente que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, e é ali quando Jesus nasce através de Maria, que ainda era uma virgem, e daí começou, né, o plano de salvação do Senhor para trazer a comunhão com o ser humano novamente e Deus. E aqui João, ele vem falando que se nós pecássemos, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado é Jesus Cristo, como ele fala aqui, o justo. Ele é um advogado de defesa,
está sempre intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a propiciação, ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse advogado hoje, que é o Senhor Jesus Cristo, o justo, ele está ainda advogando, está ainda trazendo, né, sempre levando a Deus as nossas queixas, nossos pecados, mesmo que você vê que João aqui ele fala que se nós pecamos, temos um advogado. E o que é que uma pessoa vai falar? Hoje em dia, numa audiência, seja lá onde a pessoa for ser julgado, as pessoas querem omitir o seu erro, querem esconder, querem passar, né, um pano dizendo que não errou. Mas aqui João fala que nós temos que confessar os nossos erros a este advogado. Não vamos esconder nada dele, até porque ele já sabe tudo sobre nós. Não adianta querer esconder nada deste advogado, porque ele já conhece as nossas vidas por dentro e por fora. Ele conhece os pensamentos, ele é onisciente, ele é onipresente, e ele sabe de todas as coisas. Meus queridos irmãos, a gente sabe que podemos confessar com confiança e nos mostrar arrependido. Os advogados hoje, né, o ser humano falando, propriamente falando, numa reunião eles orientam as pessoas a omitir os seus erros, a mentirem e dizer de uma outra forma e não confessar o seu erro como realmente aconteceu. Os advogados de defesa, se eu cometo um delito hoje, uma infração de trânsito ou alguma coisa, serei orientado pelo advogado para mentir lá na audiência, lá no fórum, na justiça, para que eu possa ganhar a causa. E aqui, para mim ganhar a causa, pecando perante esse advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, o justo, eu tenho que confessar a verdade para ele. Ok? Então esse advogado, ele quer ver sinceridade no seu coração, quer ver uma coisa quando Davi, ele peca com a mulher de Urias, ali com a mulher Betseba, né, que era a mulher. Urias estava lá na guerra, batalhando, sofrendo, e Davi, ele ficou em casa, né, o bonitinho lá, andando na sua varanda, e ele viu Betseba se banhando. E ele chamou e perguntou quem era a mulher, e falaram que era a mulher do seu melhor guerreiro, que estava lá na batalha, guerreando a sua causa. E Davi manda chamar aquela mulher, tem relações com ela, e agora a mulher engravida, vocês sabem da história, muito bem. E ele manda chamar Urias, para que Urias deitasse com sua esposa naquela noite, e fizesse amor com ela, e ali ele pensaria que a criança era dele, sendo que era de Davi. Daí Urias chega lá e falou assim: meu rei, meu senhor, eu não posso fazer isto, ficar de boa em casa com a minha esposa, enquanto os nossos companheiros, nossos amigos, nossos homens estão lá na batalha guerreando. E isto, Davi se preocupou. Assim, vai, mais uma noite, ele encheu a cara de Urias, deu bebidas, depois falou: vai para casa, dorme com tua mulher. Mais uma noite, Urias preferiu ficar no palácio e não foi para casa. E com isto, Davi se enfureceu e escreveu uma carta, né, do seu próprio punho, mandou pela mão do Urias, ver o servo obediente como que é, o servo que não especula nada. O próprio Urias pegou aquela carta e levou para seu comandante, e a carta falava que era para colocar Urias na frente do exército, porque era o primeiro a ser atingido. E ele levou a carta, chegou lá, quando aquele comandante ele leu aquela carta, colocou Urias na frente, linha de frente, e ele foi atingido e morreu. Agora, Davi vai e toma Betseba, né, que era a mulher de Urias, como esposa. E o que acontece? Deus usa um profeta na revelação, o profeta Natan, manda ir até Davi, e chega lá, ele conta uma história, ele fala: o rei Davi,
Me escuta aqui o que eu vou te falar. Existe um homem que ele é muito rico, ele tem muitas ovelhas, ele contou uma parábola para testar Davi. E ele falando de Davi mesmo. Ele falou, existe esse homem que ele é muito rico, tem muitas ovelhas, porém chegou um viajante na casa de um pobre, não, na casa deste rico, e este rico, esse homem próspero, muito rico, ao invés de pegar uma das suas ovelhas e matar para dar um jantar para aquele viajante, ele não fez isso, ele pegou a única ovelhinha que um pobrezinho tinha lá nas suas terras, matou aquela ovelhinha e deu para o viajante. E Natan foi, relatando aquela história, e Davi foi ficando furioso, o rei Davi foi ficando bravo com aquela situação, com aquela história. Aí o profeta pergunta, o senhor pois que diz, o rei? O rei fala assim, este homem deve ser morto, por ter cometido tão grande atrocidade com este pobre. Natan vira para ele e fala, este homem é você, o rei. O coração de Davi foi lá no chão, se preocupou. Aí Natan falou assim, olha, você tem muitas mulheres no seu reino, você tem suas concubinas, todas essas você usufrui delas, de todas essas mulheres, porém você foi e pegou a mulher de Urias. Olha só, Davi temeu, se arrependeu no seu coração ali no mesmo momento. Davi, ele entra naquele momento de tristeza pelo pecado que ele cometeu, que Urias era um homem de confiança de Davi, amigos. Urias era um grande guerreiro ali de Davi. Aí quando Davi se entristece com aquilo ali, Deus percebe e fala com o profeta, ele se arrependeu. Fala para ele que ele está perdoado, porém o mal não se afastará da sua casa. E você conhece muito bem, Então ali foi a sentença que Davi teve, Ele se arrependeu. Na mesma hora o juiz, o Deus dos céus, que nós vamos trazer aqui também, mostrar aqui em seguida, depois desse que eu vou mostrar aqui Jesus Cristo como nosso advogado, e depois nós vamos mostrar aqui Deus como nosso juiz, e depois nós vamos ver Jesus já sendo promovido de advogado, ele sendo juiz. Isso é muito sério, irmão, que eu vou falar aqui, certo? Essa é uma mensagem que hoje quase não se pregam hoje, sobre o juízo de Deus, o castigo de Deus na vida do ser humano. E Davi se arrependeu, você sabe que ele recebeu ali a sua sentença, porém ele foi perdoado, mas virou uma bagunça completa na vida de Davi, na família de Davi. A gente sabe que um irmão matou o outro, um irmão teve relações sexuais com a sua própria irmã, e por isto o irmão matou o outro irmão por causa disto, e foi uma confusão. Os filhos de Davi tiveram relações com as mulheres de Davi na porta do palácio, e foi aquela bagunça toda. Por quê? Por causa de um pecado cometido, mesmo que ele se arrependeu, Deus o perdoou, como a Bíblia diz que Deus perdoou, porém, amados, as consequências, elas virão. Às vezes nós vemos pessoas que estão sofrendo, a pessoa vai assim, mas rapaz, essa pessoa é uma pessoa tão boa, por que será que ele está sofrendo assim? É que às vezes, amados, a pessoa cometeu uma atrocidade, já se arrependeu, foi perdoado, porém as consequências elas virão. Você tem um cartão de crédito, você usa ele hoje, aparentemente está tudo bem, mas depois a fatura chega. Assim é o pecado. A gente comete o pecado hoje, aparentemente fica tudo bem, mas no futuro, Deus que não esquece de nada, Deus que é o nosso juiz, ele marcará uma audiência conosco. Ouça isso no nome de Jesus. E nós vamos falar aqui deste advogado, o Senhor Jesus Cristo, que ele é o nosso advogado de defesa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, é importante o que eu vou falar neste momento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero trazer aqui
Jesus Cristo como intercessor, ouça isso no nome de Jesus. E vai ser muito importante nós estarmos frisando aqui, né, para que nós possamos guardar esta palavra e não esquecer de que esse advogado hoje, ele ainda está nos defendendo, ouça isso no nome de Jesus. Ele está diante de Deus intercedendo por nós, louvado seja o nome do Senhor, mas vai chegar um dia que este advogado será promovido, e quando ele for promovido, nós não teremos esse advogado para interceder por nós. Me faz lembrar uma ilustração. Um motorista estava trabalhando com seu caminhãozinho e este motorista ele atropelou um pedestre e chegou aí a matar aquele moço que foi atropelado com aquele caminhão. E aquele rapaz, ele corre atrás de um advogado e consegue um bom advogado. E aquele advogado conseguiu livrar aquele moço da prisão, né, daquela sentença, e o moço voltou todo feliz. Opa, esse advogado é muito bom. Conseguiu me livrar-me. Voltou a trabalhar, exercer seu ofício como motorista. Segunda vez acontece, matou outro rapaz, atropelado com seu caminhãozinho. E ele recorre, prenderam aquele moço, recorre àquele advogado e ele conseguiu tirá-lo da prisão. E pela terceira vez, né, por incrível que pareça, ele vai trabalhar com seu caminhãozinho e atropela outra pessoa. Daí ele corre, procura aquele advogado por todo lugar da cidade, não encontra mais aquele advogado. Ele pegou um advogado qualquer, aí foi lá na audiência. Chegando lá, estava aquele antigo advogado que tinha defendido ele 2 vezes, estava agora, estudou, né, foi juiz, aí estava lá como juiz. Aí ele falou, opa, melhor ainda, esse juiz que hoje está aqui na minha frente, ele era advogado, contratei ele 2 vezes e ele conseguiu me tirar da prisão. Ele agora como juiz, que é uma autoridade maior, vai ser mais fácil. Daí, rolando ali a audiência, e o juiz bateu o martelo, condenado, prisão. Mas ele fica em choque, chorando, né? Fala, poxa vida, você era meu advogado, 2 vezes você me livrou da prisão, e hoje você é juiz, eu achava que eu ia ter mais, um benefício a mais por isto e tal. Ele falou, pois é, naquela época eu era seu advogado, hoje eu sou o seu juiz. O que eu quero dizer com esta ilustração, meus amados irmãos, que eu quero trazer para vocês aqui, que eu trouxe agora, é o seguinte: hoje você pode recorrer a este advogado, como João falou, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, temos um advogado, né, para com o Pai, Jesus Cristo justo e tal. Ele é o nosso advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, este advogado, ele vai receber uma promoção, ouça isso no nome de Jesus. Ele vai descer, vai ali sentar no seu trono em Jerusalém, para julgar a terra, ouça isso no nome de Jesus. E a igreja descerá com ele também, estará ali. A igreja será ali o seu jurado, ouça isso no nome de Jesus, que estará nesta audiência. Jesus Cristo, hoje ele é seu advogado. Ele te perdoa de qualquer pecado, de qualquer infração que você cometer aqui na terra, enquanto você está aqui com vida. Porém, vai chegar o dia que este advogado, ele será promovido a juiz. Abramos as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Veja aqui como é que diz. Olha só. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores,
pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui Isaías ele estava tendo uma visão do Messias, de vendo aqui Jesus Cristo intercedendo pela humanidade, pelos transgressores, e foi isto que ele veio fazer aqui na terra, foi trazer uma comunhão, como eu já falei no começo, com Deus, o homem com Deus novamente. Ele veio como sacerdote, ele veio como rei, ele veio como advogado, Cristo, o Senhor, ele intercedeu, ele intercede por nós, que éramos e que somos até hoje transgressores, que andamos errante, então ele intercede por nós. Hoje ele está também à direita de Deus e intercede por nós. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Ouça isto no nome de Jesus. Versículo, acredito que seja o versículo 10. Vamos ver aqui. Então ouvi uma voz do céu que dizia, uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de Deus nos acusava dia e noite. Ouça isso no nome de Jesus. Nós sabemos que nós temos um acusador, né, que é Satanás, que é o diabo, que ele está sempre nos acusando, mas temos a certeza de que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje ele é o nosso intercessor, né? Ele quis também, o diabo quis também ali apontar os erros de Josué, porém Deus estava perdoando Josué, mandou trocar, que o anjo, né, trocasse as vestes, porque Josué estava com as vestes salpicadas, estava com a veste suja, perante o anjo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje ele é o nosso advogado, que intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos, com isto, aproveitar-se da bondade deste advogado para andar pecando toda hora, sabendo que ele que intercede por nós diante de Deus. Aí, com isso, nós vamos abusar da bondade deste advogado. Jamais. Olha, lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 32, vai nos dizer, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Olha, aqui Jesus Cristo estava falando para Pedro, que o Satanás ele chegou, ele apontou talvez os erros de Pedro. Olha, esse aqui vai te negar, fácil. Esse rapaz ele é muito arrogante. Pedro ele era um homem bravo. Pedro ele era um homem que usava da espada e puxava mesmo. Então, certo? Quando Jesus Cristo foi preso, Pedro estava ali e ele puxou da espada e cortou a orelha de Malco, né, daquele soldado lá. E Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar. Mas Jesus é o médico por excelência, nem cicatriz ficou naquele momento, parecia que não tinha acontecido nada. E falou para Pedro, Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Amados, é tremendo, esse advogado ele veio para interceder por nós, até pelos fracos, né, como Pedro. Pedro era um camarada que parecia forte, mas só carnal, né, materialmente ali para já puxar. Aí vê as pessoas assim, esse cara é forte, esse cara é um cara de garra, é um cara bravo, mas espiritualmente é fraquinho. Pedro estava fraco, porque Jesus não manda sair por aí matando ninguém, né, arrancando a orelha de ninguém. Então ele se tornava fraco, e aí foi onde o Senhor Jesus Cristo, ele intercedeu por Pedro. Olha, Pedro, Satanás ele veio aqui te apontando, te acusando, né, e até pediu para te peneirar, né, para fazer o que fizer com você, mas olha, não permite não, Pedro. Porém, tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos com esse testemunho.
Fala para os teus irmãos que não se engrandeça também, que não tenha orgulho, né? Porque por ser bravo, porque sabe usar uma espada. Não. Pedro, ele era desse jeito, era um homem sanguinário, um homem sanguinário, né? E Jesus intercedeu, né? Jesus intercedeu por ele, ouça isso no nome de Jesus, para que a fé dele não desfalecesse. Às vezes nós achamos tão grande coisa e Jesus fica olhando lá de cima, oh, coitado. Esse camarada não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, acha que é o bam. Quer ver? Aí falou para Pedro, olha Pedro, esta noite, Pedro lá mostrando o que era, o que fazia, o que acontecia, aí os discípulos, cada um falava, não, quem vai te negar, não, a gente está com o Senhor, olha, dê o que der. Então, aí Pedro, teve uma hora que Pedro falou assim, olha Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. Aí Jesus provou, Pedro, hoje eu te digo que antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Pedro, não, todos podem te negar, eu não vou te negar. Não adianta nós acharmos bonzinho, bambam, o bravão, dar uma de herói. Não, Jesus conhece o nosso coração, a fraqueza das nossas vidas. Jesus conhece o que está lá dentro. É tão certo que quando Samuel foi lá ungir um rei, um filho de Jessé, Samuel lá, ele olha para Abinadab, olha para todos os filhos de Jessé e fala, certamente é esse que o Senhor escolheu como rei. E Deus falava no coração de Samuel, não, você vê por fora, eu vejo o que está dentro. Olha, Deus, ele conhece a nossa estrutura, Deus sabe que nós somos pó, fomos criados do pó da terra, como Deus fala lá em Gênesis, que foi o primeiro homem, né? Foi feito um boneco de barro, né? E Deus, se não fosse o fôlego de vida que Deus soprou ali nas narinas e vivesse, nós não somos nada, essa carcaça aqui apodrece, já era. O Senhor conhece o meu e o seu coração. E ali, quando Pedro, ele se preocupa. Agora Pedro, depois que o galo canta, Jesus está lá de longe, olhando nos olhos de Pedro, e vem o arrependimento, bate ali o arrependimento na vida de Pedro, e ele chora amargamente. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, não podemos confiar nas nossas próprias forças. Se não fosse a intercessão de Jesus por nós, diante de Deus, nós estávamos perdidos. Ouça isto no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, o Senhor intercede pelos crentes fracos. Oséias 14, versículo 2, vai nos dizer assim, tomai convosco palavras e voltai para o Senhor, dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade. Aqui a gente vê o arrependimento, né, que traz o perdão. No versículo 1 ele fala assim, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, pelos teus pecados tens caído. Aqui a gente vê uma intercessão, né, para que a pessoa volte para Deus. Aí ele fala, tomai convosco palavra e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade. Então, amados, todos nós temos pecado, todos nós carecemos da misericórdia deste advogado, deste Jesus Cristo que deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você. Esse advogado, amados, ele não intercede simplesmente só pelas pessoas boas, pelas pessoas amigas, não. Jesus estava comendo juntamente com pecadores. Jesus estava lá, né, ali se alimentando com os pecadores e os fariseus olhando, né, os saduceus, aqueles povos ali, olharam e falaram assim, como ele diz que ele é filho de Deus e está ali comendo entre pecadores. Jesus Cristo nem precisou ouvir o que ele estava falando, mas Jesus conhecia o pensamento que saía do coração daqueles homens. E Jesus falou, espera aí, uma coisa eu tenho a dizer para vocês. Deixa eu te falar, olha, quem necessita de médicos? São os bons ou os doentes? Os doentes, é claro. Jesus falou assim, olha, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento e não os que se dizem justos, aqueles que acham que ele não precisa, não carece mais da
da compaixão, da misericórdia de Deus, eu vim chamar justamente os pecadores. Vocês estão julgando os pecadores aqui, porque eu estou, e julgando a mim, porque eu estou aqui no meio deles. Eu vim chamar eles para o arrependimento. Ouça isso no nome de Jesus. Então, Jesus intercede pelos inimigos. E talvez muitos daqueles que estavam ali, quando Jesus estava entre eles, foram também alguns deles que mataram a Jesus, que ajudaram a prender, mas Jesus estava ali, louvado seja o nome do Senhor, com eles. Lá no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, a Bíblia diz que Jesus, ele intercede também pelos inimigos. Ouça isso no nome de Jesus. Diz assim, Jesus disse assim, ó, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, as vestes de Jesus, né, lançaram sorte. Você vê que mesmo ali Jesus sendo morto, Jesus apanhando, sendo perfurado com lança, mas ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ouça isso no nome de Jesus. Se você for lá para Romanos, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 12 de Romanos, ouça isso no nome de Jesus, nós vamos ver uma palavra, outra intercessão aqui, muito maravilhosa do Senhor. Capítulo 12, versículo 14 ao 16. Vai nos dizer assim, vejam só. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre nós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Ouça isso no nome de Jesus. Não sejais sábios em vós mesmos. Então nós temos que, assim como Jesus fez, abençoou seus inimigos, aqui ele manda também nós abençoar e não amaldiçoar os nossos inimigos. Quantas vezes nós não suportamos, às vezes fomos maltratados, às vezes não fomos bem recebidos no comércio, às vezes nós não somos bem vistos onde moramos, e muitas vezes queremos lançar palavras de maldição contra aquelas pessoas. E a ordem aqui é abençoar, assim como Jesus fez, certo? Aqui em Lucas 23 e 34, que Jesus pediu para Deus perdoar, e Jesus intercedeu por aqueles inimigos que estavam o matando, que estavam pendurando ele na cruz, e Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Estevão foi um mártir, um diácono cheio da fé, cheio do poder de Deus, que morreu também pedindo o perdão dele, de Deus para aquele pessoal que estava matando. Então nós devemos seguir, assim como diz em Romanos 12, que nós acabamos de ler, abençoar e não amaldiçoar. Quem somos nós para amaldiçoar? A Bíblia diz que o anjo, quando estava disputando aquela briga ali, discussão entre o anjo e Satanás, querendo o corpo de Satanás, queria o corpo de Moisés, e o anjo falou, o Senhor te repreenda, o Senhor dos exércitos te repreenda. Ele não usou palavras de maldição. E quem somos nós para amaldiçoar aqueles que nos ofendem, não é verdade? Então temos que abençoar e não amaldiçoar. Temos que interceder por eles, louvado seja o nome do Senhor. Se aqui este advogado de defesa que nos defende, ouça isso no nome de Jesus, se ele é quem nos defende, ele pede para que o Pai perdoe os nossos pecados, assim como ele pediu perdão para essas pessoas que o matavam, ele intercede por nós diante de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Amados irmãos, e este advogado, ele ainda intercede, louvado seja o nome do Senhor, para que Deus envie sobre nós o Consolador. Ele intercede, louvado seja o nome do Senhor. Ele vê que você está triste, ele vê que você está com o coração amargurado, que você está passando por um momento difícil, que você está vazio de Deus.
ele intercede para que o Pai te envie o Consolador para a sua vida. Você percebe que tem dia que você amanhece alegre, que você amanhece com com aquela alegria, vontade de cantar, vontade de louvar a Deus. É a intercessão desse advogado que está intercedendo para que o Pai envie sobre você o Consolador. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 16, o Senhor Jesus Cristo falou assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Quando Ele está falando de um outro Consolador, é porque Jesus, Ele é o nosso Consolador. Ouça isso no nome de Jesus. Então, eu rogarei. Esse advogado, ele roga, ele intercede por você, para que você receba um outro Consolador, porque Jesus iria subir para o céu, mas Ele pediu ao Pai que enviasse, ele intercedeu ao Pai que enviasse um outro Consolador para estar conosco, para estar com os discípulos, estar conosco até a consumação dos séculos. Então ele roga ao Pai para que envie um outro Consolador, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ouça isto no nome de Jesus. Ele fala: eu rogo por eles. No versículo 16 do capítulo 14, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Você vê que esse Consolador, depois que Jesus esteve aqui, ele estava já pronto, prestes a partir, a subir ao céu. Ele falou: eu vou rogar e pedir ao Pai este Consolador para que esteja com vocês para sempre. Então, este Consolador, ele subiu, deixou a igreja na terra, porém, este outro Consolador que iria vir, ele estará para sempre. Quando esse Consolador for tirado da terra, nós também subiremos com ele. Então será para sempre. Jesus, ele ficou, em pessoa, até a sua morte. Mas este Consolador, que representa também Jesus Cristo, estará conosco para sempre, que é o Espírito Santo. Aí no capítulo 17, versículo 9 de João, ele fala: eu rogo por eles. Olha, naquela oração que Jesus fez ali: eu rogo por eles, certo? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Quer dizer, eu intercedo por estes. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está com você, amados. Esse Consolador está com você para sempre. Quando esse Consolador sair da terra, pode ter certeza que é o fim. Você estará com ele também, subirá com ele, não vai ficar aqui, porque esse Consolador vai te levar ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Ouça isso no nome de Jesus, lá no arrebatamento, que é outro assunto que estaremos trazendo aqui também, muito em breve, sobre o arrebatamento da igreja. Ouça isto no nome de Jesus. Isso aqui é só o começo, uma abertura que nós estamos mostrando aqui, mostrando Jesus Cristo como advogado, intercessor, advogado de defesa. Ouça isto no nome de Jesus. Nossa aceitação, amado, depende dessa intercessão desse advogado. Para Deus, para que nós possamos aceitá-lo, nós temos que ter esta intercessão. Aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 34, ouça isso no nome de Jesus, vai nos dizer: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vejam só, quem os condenará? Aí ele faz uma pergunta, o apóstolo Paulo aqui: quem nos condenará? Pois ele afirma aqui: pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ouça isso no nome de Jesus. Este advogado, ele está à direita de Deus, como ele diz aqui, e intercede por mim, intercede por você. Então, ninguém nos condenará, como nós já lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, que este acusador, o acusador que estava nos acusando de dia e de noite perante o Senhor, ele já foi derribado. Ouça isso no nome de Jesus. Então, não há mais condenação. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8 vai nos dizer isto. Ouça isso no nome de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo. Aqui tem uma aqui a gente podemos ver aqui que tem uma condição aqui maravilhosa, que nós vamos estar fazendo questão aqui de estar lendo Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para quem anda segundo a carne, para quem anda na carne, pode ter uma condenação, se não se arrependerem. Mas se você anda segundo Cristo, segundo o Espírito, então não há condenação para você. Ouça isto no nome de Jesus. Porque esse advogado, como diz o versículo 34 de Romanos, do capítulo 8, vai falar que nada vai te condenar, porque você está com Cristo, porque Cristo morreu por você e Ele está à direita de Deus e agora intercede por mim e por você. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 1, que nós lemos aqui, aliás, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que nós estamos aqui trazendo aqui para nós, que nós lemos aqui agora, deixa eu ver aqui, João 1, versículo 2, vai nos dizer assim, 1 e 2, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e ouvimos, os nossos olhos, e o contemplamos, e as nossas mãos tocaram, Isto proclama com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifesta a nós, e vimos e testificamos dele, vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Então, Jesus Cristo estava com o Pai, foi manifestado, aqui em carne, ouça isso no nome de Jesus, e ele está à direita de Deus, que intercede por mim e intercede por você. Louvado seja o nome do Senhor. Para isto, o Senhor Jesus Cristo, ele foi manifesto aqui na terra, se fez carne. Louvado seja Deus, conhece a minha e a sua estrutura, sabe que nós somos pó, somos fracos mesmo, aí ele intercede por nós. Então, a nossa aceitação depende dessa intercessão do Senhor Jesus Cristo, que está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, a nossa salvação, amado, ela é através desta intercessão deste advogado. Se esse advogado não intercedesse por nós, se ele fosse um advogado de acusação, por exemplo, nós estávamos perdidos. Mas Jesus Cristo, ele não veio para julgar, ele não veio para ser um advogado, para julgar você, para condenar você, não. Ele veio para te levar mais perto de Deus, para interceder por você. É claro que Jesus Cristo, ele vai chegar diante de Deus. Olha, Pai, na verdade, ele é fraquinho. Olha, Pai, ele fez isso, realmente, ele já confessou para mim. Olha, Pai, ele realmente ele pecou, ele adulterou, ele roubou no passado. Ele confessou para mim, ele mostrou que está arrependido. Pai, então essa salvação, amada, a nossa salvação depende da intercessão, diante de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo está lá, esse Consolador, ele leva até Jesus as nossas fraquezas, os nossos pedidos aqui, ouça isso no nome de Jesus, e esse advogado, ele vai até o Pai, que hoje ele é o juiz. E ali o advogado, o Senhor Jesus Cristo, o justo, ele intercede. Olha, ele fez isso, mas ele confessou, ele mostrou que está arrependido. O coração, olha, Pai, o coração dele lá como está triste. Não é só remorso, realmente é tristeza pelo pecado. E Paulo falou em Coríntios que a tristeza, segundo Deus, ela gera salvação. Olha, Pai, a intercessão, amado, sem parar diante de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, vai dizer, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Vejam só, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Vejam só, este Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam. O que por quem? Por Jesus Cristo se chegam a Deus. Então nós temos que ir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele mostra que ele é o nosso advogado. Muitas vezes você
né? Não vai diretamente a Deus, mas você vai direto a esse advogado que é Jesus. Passa por Jesus, que ele é o advogado, e ele vai interceder por você. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus está bem claro, capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, Jesus Cristo, ele pode salvar porque você foi a Jesus e Jesus levou a sua causa. Ele intercede a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito interessante, é muito importante nós vivermos com esse advogado hoje. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é o nosso intercessor. Amados, se nós não formos a esse advogado, não mostrarmos um coração arrependido inteiramente, ouça isso no nome de Jesus, nós estaremos perdidos. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista Davi, quando ele comete aquele adultério com Betseba, ele percebe e ele confessa o seu pecado, ele não esconde. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ouça isso no nome de Jesus. Então Davi, amado, ele percebe o erro que ele cometeu, e agora ele rasga o seu coração, ele não esconde. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pede a proteção. Ouça isso no nome de Jesus, a proteção de Deus. Aí no versículo 2 ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí ele fala: pois eu conheço as minhas transgressões. Deus não quer que nós escondemos, que nós ocultamos dele. Ouça isso no nome de Jesus. Você pode dobrar o seu joelho aí onde você está agora e confessar a este advogado. O Davi foi direto a Deus, porque no Antigo Testamento nós não vemos, né? Nós vemos Jesus Cristo atuando, né? Através de símbolo, através das coisas que apontam até o Novo Testamento. Mas aqui ele ia direto a Deus e pedia o perdão, pedia para que Deus, versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele sabia a atrocidade, o pecado que ele havia cometido, um adultério e praticamente um homicídio, porque Urias morreu por causa da carta que ele mandou o próprio Urias levar para o comandante lá daquele exército. Ouça isso no nome de Jesus. Aí o versículo 3 ele diz: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Agora ele está se sentindo, sabe quando a gente se sente um imundo, uma pessoa que pecou, uma pessoa que fez coisas que não devia ter feito, principalmente diante da santidade de Deus. Este Deus, amado, que opera tão poderosamente em nossas vidas, que foi tão bondoso para conosco, enviando Jesus Cristo. Ouça isso no nome de Jesus para trazer de volta, aleluias, a nossa comunhão com Ele. E nós o traímos, nós muitas vezes pisamos o sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que já, ouça isso, você que está afastado desse caminho, dos caminhos do Senhor, e saiu, a Bíblia vai nos dizer que é como o homem que pisa o sangue de Cristo, que faz daquele sacrifício da cruz, como se não desse consideração àquilo, e Jesus fez tudo aquilo para nos salvar. Olha, amados, ouça isso no nome de Jesus. Quando Jesus falou para Pedro, que eu citei aqui: Pedro, põe a tua espada na bainha, quem com espada fere, com espada será ferido. Ele falou: tu não sabes, Pedro, que eu tenho poder. Se eu quisesse agora me livrar dessa morte, Pedro, e deixar vocês aí de qualquer maneira, sem salvação, eu pediria a Deus agora legiões de anjos, e eles me livrariam, e eu não morreria, não passaria por isto. Mas é necessário, Pedro, para que haja salvação, para que vocês sejam salvos. Ouça isso no nome de Jesus. É necessário que eu morra, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, para que vocês tenham paz, para que vocês tenham comunhão com o meu Pai novamente. Ouça isto no nome de Jesus. Aí Davi continua
falando no Salmo 51, versículo 4, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Ele agora reconhece: Senhor, eu fiz mal, eu adulterei, eu cometi um crime, ouça isso no nome de Jesus, 2 crimes ao mesmo tempo, eu adulterei e mandei que o meu servo de confiança fosse morto, Urias, ouça isso no nome de Jesus. E agora ele fala: eu fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando fala e puro quando julga. E agora ele falou, Deus falou, né, através do profeta Natan: tu és justificado e o Senhor é puro quando o Senhor julga. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 5 de Salmo 51 diz: certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua agora pedindo o perdão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 7, versículo 6, versículo 9 ele diz: esconde a tua face dos meus pecados. Ele sabe que se não houvesse perdão de Deus ali para a sua vida, então ele estava perdido, ele almejava ali, era o céu. Naquele momento ele estava arrependido porque ele queria chegar nos céus. É isto que nós devemos fazer ao pecar, levar as nossas causas, como diz lá em 1 João, que nós lemos agora no capítulo 2, se pecar, temos um advogado. Confesse o seu pecado a este advogado. Aí onde você estiver, dobre o seu joelho, converse com ele está te ouvindo, ele está aí com você neste momento. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí o versículo 10 ele diz, ele percebe que ele já não tem mais aquela alegria, já não tem mais aquele vigor. Talvez ele saia das batalhas que o rei saía naquela época, batalhava contra seus inimigos. E talvez agora já está perdendo guerras, e ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, louvado seja o nome do Senhor, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí ele fala no versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pede todas essas coisas a Deus. Ele pede perdão, e agora ele vê, né, que ele está perdendo a alegria. Talvez ele está passando o momento quando o homem reconhece que ele pecou. Já vinha aquela tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu falei, né, que Paulo fala lá em Coríntios que a tristeza, segundo Deus, ela opera a salvação. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu fico grato a todos vocês que ficaram comigo neste vídeo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Continue conectado neste canal. Iremos trazer mais vídeos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu irei trazer um assunto, né? Continuação desse estudo que eu trouxe aqui agora para vocês, mostrando Jesus Cristo como nosso intercessor, nosso advogado, né, de defesa, que ele veio para nos defender. Ouça isto no nome de Jesus. E em seguida eu trarei aqui um outro vídeo falando sobre Deus como nosso juiz hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos mostrar aqui, né, Deus como nosso juiz. E por fim, queremos trazer aqui também, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo como o juiz, né? Quando Jesus Cristo ele for o nosso juiz. Ouça isto no nome de Jesus. Fique conectado. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero pedir uma coisa para você. Louvado seja Deus. Não é dinheiro, não é nada que eu vou pedir. Se inscreva nesse canal, tão somente. Não custa nada. Se inscreva, dê um joinha, comente aí. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você deixa aí o seu like, quando você deixa o seu like assim, o YouTube vai entender que você gostou e vai estar também indicando para outras pessoas assistirem nossos vídeos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, meus amados. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Não se esqueçam, peço encarecidamente.
Não se desespere, não tente tirar sua vida ao pecar, ao se entristecer, ao vir... Olha, deixa eu te falar uma coisa, existe o remorso e existe a tristeza pelo pecado, o arrependimento de coração. Então, faça como diz Primeira Epístola de João, capítulo 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Certo? Ai, pequei agora, eu vou dar cabo da minha vida. Não. Vá ao advogado. Você tem um advogado de defesa. Confesse, não omita nada dele. Não esconda nada desse advogado. Ele está de braços abertos. Aleluia. Esperando a sua confissão, esperando a sua sinceridade do coração, esperando você fazer como fez Davi, que confessou o seu pecado e não ocultou nada, não escondeu nada de Deus, ele contou tudo ali, ele derramou seu coração, a sua alma perante o Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não esconda. Esse advogado, ele te ama, ele quer te perdoar, ele quer trazer a comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Entre você e o Pai, entre você e Deus, esse Pai bondoso que te proporciona muitas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês percebem que eu já quis parar, né? Louvado seja o nome do Senhor bem antes de estar falando aqui, mas o Senhor me impulsiona a falar com você desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí do outro lado, tem lutado, talvez não tenha dado certo, e muitas vezes bate um remorso, bate uma tristeza em você, e você fala, é por causa de tal pecado que eu cometi, é por causa de que eu fiz isso de errado perante a presença de Deus. É porque eu saí da igreja, é porque eu tratei meu semelhante com orgulho, com palavras ofensivas, e nada tem dado certo na minha vida. Eu falo direto a esse advogado. Esse advogado, ouça isso no nome de Jesus. Ele não vai mandar você ir embora e voltar dia seguinte porque ele está ocupado, não. Ele é onisciente, onipresente. Ele pode estar em todos os lugares nesse momento. Ele te escuta. Aí onde você está, você pode, se não puder ajoelhar, você pode orar no leito de enfermidade, no hospital, na sua casa, onde você estiver. Você pode confessar agora para esse advogado e falar tudo o que você fez, pedir perdão, pedir para que ele te perdoe. Ele está pronto a te perdoar. Ele disse, Pai, todo aquele que me deste, veio a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vai agora aos braços desse advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique aí só fazendo como fazia os 10 leprosos. Gritaram de longe porque não podia se aproximar do Senhor Jesus, não podia se aproximar de ninguém. Hoje você tem a presença desse advogado, você pode estar lado a lado com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles 10 leprosos lá em Lucas capítulo 17, versículo 12 a seguir, quando Jesus ia passando e de longe surgiu 10 leprosos e eles gritavam de longe. E Jesus gritou para eles, vão lá e se apresentam ao sacerdote. E eles indo, perceberam, a Bíblia diz que perceberam que estavam curados. Então os 10 foram curados. Um, porém, voltou, reconhecendo que Jesus Cristo, ele é o sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele já não gritou de longe. No versículo 16, ele vai dizer que, a Bíblia vai nos dizer que ele caiu aos pés de Jesus. Ele caiu aos pés de Jesus. Antes, quando leproso, gritava de longe. Hoje, purificado, ele caiu aos pés do Mestre. Aleluia. E Jesus te chama para perto. Jesus faz como fez com aquela mulher corcunda
que andava toda torta no capítulo 13 de Lucas. Talvez ela estivesse lá no fundo da igreja, lá próximo da porta de saída, e Jesus, vendo-a, chamou para perto de si, chamou para o meio. Jesus está no meio e Ele te chama hoje. Aleluia, xarabacana, canta nós. Jesus te chama, Jesus te chama para perto. Abrace este advogado, que ele tem a solução dos seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração com você neste momento. Você que está aí ouvindo, não esqueça, Ele te ama. Foi para isto que Ele veio. Morreu na cruz do Calvário para te dar o perdão. Você sabe que na época do Velho Testamento eram oferecidos sacrifícios como cordeiro, cabrito, né? Para que aqueles pecados fossem encobertos. Quando o homem cometia um pecado, tinha todos aqueles rituais. Mas Jesus Cristo, Ele veio, cumpriu um sacrifício completo. Não precisa mais você estar sacrificando animais, porque o sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, foi um sacrifício perfeito e não precisa se repetir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somente quando se peca hoje, é só confessar a esse advogado. Não precisa mais sacrificar animais nenhum, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele já fez um sacrifício completo, perfeito. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu ministrei a Tua palavra, Senhor. E eu creio que muitos que estão ouvindo através do canal do YouTube, Senhor, nas mídias, das redes sociais, Pai querido, alcança o coração daqueles que estão atribulados, daqueles que estão tristes por algo que tem feito, ou por ter deixado de fazer o bem. Ouça isso no nome de Jesus, Pai. Pessoas que hoje estão se martirizando, porque fez algo que desagradou ao Senhor e até agora não sabiam como fazer para se livrar desse peso, para se livrar desse mal que rodeava, que manipulava. Agora, Pai, abraça essas pessoas que estão orando comigo neste momento, Senhor, que ouviram esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Alcança-o onde eles estiverem, seja no exterior, na Indonésia, seja onde for, em Portugal, em Pernambuco, em todos os estados onde tiver uma pessoa agora, Senhor, de joelho dobrado, ou no leito de enfermidade, no hospital, ou no seu trabalho. Pai, alcança, Senhor, advogado fiel, que nunca perde uma questão, que nunca perde uma batalha. Alcance e abraça essas pessoas. Faz assim como fizeste com Davi. Torna a dar alegria da tua salvação. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão me seguindo, que estão aí, Senhor, ouvindo esta palavra, a qual o Senhor dispensou para o meu coração, para me transferir para eles, Pai. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém.